Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que você esteja bem, que esteja gostando das nossas aulas, tanto das aulas presenciais como das nossas aulas online. Vamos ter um pouquinho de paciência que logo estaremos totalmente adaptados, certo, a esta nova maneira na escola e online. E hoje, como você já sabe, teremos a nossa revisão para a prova de ciências. Então, para iniciarmos a nossa revisão, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 424, não é mesmo? Vamos lá, abra seu livro na página 424. E como eu já vi que vocês estão abrindo o livro de bem rápido, então nem vai ser preciso pausar o vídeo, não é? Porque até essa altura você já está com o livro aberto. Então vamos lá para a nossa revisão. Matéria da Terra, não é mesmo? Nossa lição de número 2. Então, já vimos que matéria é tudo o que tem vida e o que não é vivo, não é mesmo? Então, a matéria pode ser separada em orgânica, quando tem origem nos seres vivos, e inorgânica, quando é proveniente daquilo que não tem vida. Ar, água, solo e rochas e objetos feitos pelos seres humanos pela modificação dos materiais, como o plástico. Então, matéria é tudo que tem vida e o que não tem vida, certo? Por exemplo, nós somos matérias, então nós temos vida, certo? Mas, por exemplo, a cadeira é uma matéria, mas ela não tem vida, então é uma matéria inorgânica, não é mesmo? Então, temos dois tipos de matéria, orgânica e inorgânica. Orgânica é que tem vida, e inorgânica é quando não tem vida, certo? E além de ser também do que não tem vida, ok? Ela pode ser de algo que surgiu de uma coisa viva, por exemplo, os elementos, vamos dizer assim, certo? Através da madeira. A madeira ela não é viva, não é mesmo ali na planta, mas ali quando ela é derrubada para fazer uma mesa, uma cadeira ou algo de madeira, ela perde a vida. Então passa a ser uma matéria inorgânica, certo? Ou então o plástico, que é retirado da natureza, mas depois ela passa a ser a inorgânica, não é? E inclusive passa muito tempo para se decompor. Então devemos consumir o plástico de maneira consciente. Como? Por exemplo, se você for no mercado comprar uma bolacha, por que é que você precisa de uma sacola? Não precisa, dá para trazer na própria mão, ok? Vamos continuar. A quantidade de matéria que existe hoje na Terra é praticamente a mesma de quando o planeta se formou há quase 4,5 bilhões de anos. Então, toda a matéria que existe na Terra, ou seja, tudo que existe, é basicamente a mesma coisa, certo? Aumentou pouco, diminuiu muito pouco, certo? Como assim, professor? Por exemplo, você tem a cadeira, não é? Era uma planta, mas ali se desfez, não é, da planta. A parte que não foi usada na cadeira voltou para a natureza, não é? Como forma de lixo. Mas aí a cadeira ficou. Então a matéria não deixou de existir, certo? Então é quase a mesma coisa, porque as matérias ainda existem, certo? Continuando. Os materiais da Terra são transformados por diversos processos que ocorrem naturalmente no planeta. Montanhas se formaram pela força do interior da Terra. Os ventos e outros agentes desgastaram montanhas que se transformaram em planícies. Muitos vales foram formados por rios. Outros rios secaram. Muitas espécies de seres vivos se extinguiram. Muitas originaram novas espécies. Então, todos os materiais que nós encontramos em nosso planeta, certo? Passam por diversos processos de transformações, seja pela ação do homem, certo? Mudando alguma coisa, ou com a própria ação da natureza. Por exemplo, as montanhas surgiram a partir da força do interior da Terra, certo? Através dos terremotos. Você já deve saber o que é um terremoto, não é?
Inclusive, nós vamos estudar um pouco mais à frente o que são os terremotos ainda este ano, que é quando a Terra treme. Em alguns lugares, e bem antes, certo, do nosso tempo, os terremotos eram tão grandes que fizeram surgir montanhas, ok? Mas além das montanhas que surgiram, também teve os ventos que desgastaram, certo, as pedras, levando as dunas, fazendo com que montanhas se transformassem em planícies, certo? E muitos vales foram formados por rios, como até disse antigamente, o exemplo do Boqueirão na cidade de Lavras da Mangabeira, certo? Bem próximo da gente. Lá o rio passa por meio da serra. E foi a força da própria água que abriu o caminho, certo? A água foi batendo, batendo, até que abriu-se o caminho para o rio passar entre as serras, ok? E além disso, outros rios secaram, outros começaram a existir, algumas espécies se extinguiram de maneiras naturais e outras espécies também surgiram. Continuando. Assim, nesses bilhões de anos de existência do planeta, a matéria vem sendo constantemente transformada pela ação da água, do calor do sol, dos ventos e dos processos que ocorrem no interior da Terra. Então, pelos bilhões de anos que a Terra existe, não é pelos 4,5 bilhões de anos que a Terra existe, o planeta vem sendo transformado constantemente por suas forças naturais. A matéria sempre passa por transformações, certo? Então, revisado o que é matéria, agora vamos ver em quais estados nós podemos encontrar a matéria, certo? Já vimos que matéria é tudo que existe, não é? É tudo que tem vida e o que não é vivo. Então, matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço, não é mesmo? As pessoas, os animais, as plantas, a terra, o ar, a água, o solo, os objetos, enfim, tudo que existe é matéria, certo? Tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Desde o menor grão de areia até a maior montanha, tudo é matéria, certo? Tudo ocupa lugar no espaço. Então, é tudo o que existe. Continuando. As pedras, a madeira, o ferro, os computadores, as borrachas, os cadernos e etc. são exemplos de matéria no estado sólido, ok? Então, esses itens que eu acabei de citar para vocês, até mesmo como cadeiras, cadernos, lápis, latas, garrafas, são exemplos de matéria, certo? No estado sólido. E elas têm formas definidas. Já a matéria no estado líquido, certo? Como a água, certo? Sucos, shampoos, essas coisas, elas não têm formato definido. Então, elas tomam o formato do recipiente que ela é colocada, certo? Por exemplo, se você pegar uma garrafa, colocar no chão, derrubar, ela vai continuar da mesma forma. Já a água, se você derrubar por ela ser no estado líquido, ela vai se espalhar e vai ganhar outra forma. Mas se pegar água e colocar dentro da garrafa, ela vai ter o formato da garrafa, certo? Então, a matéria em estado líquido, como água, shampoo, refrigerantes, sucos, óleo, certo? São exemplos de matéria no estado líquido, ok? E a matéria também pode estar no estado gasoso, que também não tem forma definida, como o ar de cozinha, o vapor de água e etc. são exemplos de matéria no estado gasoso. Então, vemos que a matéria pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. E no estado líquido e gasoso, a matéria não tem forma definida, não é mesmo? E exemplo de matéria no estado gasoso é o ar, o gás de cozinha, o vapor de água e etc, certo? Então, lembre-se, o estado sólido, líquido e gasoso, nós encontramos a matéria. Ah, e vocês sabiam que o gás de cozinha, naturalmente, eles não têm cheiro? Mas, professor, o gás da minha cozinha, eu já senti o cheirinho dele quando abre a boca do fogão para cozinhar, não é? Mas aquele cheiro ali é colocado de maneira artificial,
por conta se havia algum vazamento, as pessoas sentirem e tomarem os devidos cuidados, certo? Então, o gás de cozinha mesmo não tem cheiro. Já pensou o perigo que seria se eles não colocassem um cheiro? Então, e poderia causar acidentes gravíssimos, não é? Vamos agora para a página 426. Vamos lá. A água, por exemplo, existe nos estados físico, sólido e gasoso. Então, nós podemos encontrar a água nos 3 estados da matéria. Como assim, professor? A água no estado sólido é o gelo. A água no estado líquido é essa água que a gente vê nos açudes, rios, a água que a gente bebe, não é mesmo? E a água na forma gasosa é a água no estado líquido, ok? A água na forma gasosa, perdão, é a água, certo? Que nós vemos, por exemplo, no vapor, certo? Quando a água está fervendo, vai subir naquela fumacinha. Ali ela está no estado gasoso. As nuvens também são a água, certo? No estado gasoso, certo? Mas ali a nuvem é o conjunto de água no estado gasoso e líquido, certo? Então, ela é invisível no estado gasoso e vai determinar a umidade do ar, ou seja, a quantidade de água que tem no nosso ar e a umidade que define se o ar está bom ou não para respirar, se é próprio. No tempo seco a gente tem dificuldade para respirar, o nariz resseca, não é mesmo? Dá aquela canseira quando se anda, a boca seca mais, é por conta que falta a umidade do ar. Mas quando tem muita, a gente sente o calor abafado, mas ao mesmo tempo o nariz não resseca e nós não sentimos a boca seca, certo? Só quando sente muita sede, ok? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você me liga, certo? Até mesmo na hora da prova, mas não é para pesquisar no livro. É se você ficar com alguma dúvida, você me liga. Professor, não entendi essa questão. O senhor pode me explicar? Então eu vou lá e explico a você, certo? Então, espero que você tenha gostado da nossa revisão, que tenha entendido tudo. E a prova de sexta-feira mandarei, certo, as páginas no grupo para você estudar. E lembrando que sexta-feira é dia de aula presencial. Lembre-se de levar a máscara, o álcool em gel, a água e o lanche, certo? Então, até sexta-feira lá na escola. Tchau!